E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Conecta IF. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está sendo muito discutido ultimamente, que é sobre patrimônio, devido ao acidente que aconteceu no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Bom, para a gente começar a falar sobre isso, o que é patrimônio? Patrimônio, segundo o dicionário, está relacionado à herança paterna ou também está relacionado à pátria, que pode ser uma herança de bens materiais ou não, posses ou direitos. Um exemplo que a gente pode dar é quando uma mãe fala assim: meus filhos são o meu patrimônio. O que ela está querendo dizer? Que os filhos dela são a herança dela aqui na Terra. Então, o que a gente pode falar sobre patrimônio cultural? Patrimônio cultural nada mais é do que um conjunto de objetos de valor com significado e importância para uma sociedade. O patrimônio cultural de um povo ou de um país se diz respeito à sua cultura e como ela foi formada durante a história. Essa cultura que diferencia os povos entre si, dando-lhes a sua identidade. Mas vale lembrar que a cultura de um povo não permanece sempre a mesma. A criatividade e a necessidade de acompanhar as transformações durante o tempo faz com que a cultura vá se aperfeiçoando durante os séculos. Vale também lembrar que o patrimônio cultural não são somente obras de arte, mas também objetos de uso diário da nossa vida, como vestimentas, instrumentos, utensílios domésticos, entre outras coisas. A gente pode ver que o patrimônio cultural brasileiro é muito rico, pois não é constituído por uma, mas por várias culturas diferentes, trazendo a diversidade cultural ao nosso país. Então a gente pode falar que patrimônio é tudo que é produto da ação consciente e criativa dos homens sobre o seu meio ambiente. Isso é patrimônio cultural. Mas patrimônio cultural são somente bens materiais? A resposta é não. Patrimônio cultural não são somente bens físicos, mas também não materiais. Tanto que chamamos de bens materiais e bens não materiais. Os bens não materiais ou imateriais são as ideias, teorias, doutrinas, modos de vida e de sobrevivência de um povo. É através desses bens que a sociedade garante a sobrevivência da cultura de um povo, como por exemplo a capoeira aqui no Brasil. Isso pode ser considerado um bem imaterial, porque ele não é físico, você não consegue tocar ele. Já os bens materiais representam o produto concreto das ações dos seres humanos, que englobam toda a sorte de coisas como objetos, artefatos e construções. Nós temos também o patrimônio mundial, que é dividido em duas partes: o patrimônio cultural e material da humanidade e o patrimônio mundial cultural e natural. O patrimônio cultural imaterial é quando as comunidades ou grupos da sociedade consideram suas práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas parte do seu patrimônio cultural. Acreditam que é de suma importância transmitir de geração em geração esse patrimônio imaterial, para promover o respeito e a diversidade cultural e a criatividade humana. Mas, então existem outros tipos de patrimônio? A resposta é sim. Há vários outros tipos de patrimônio, onde alguns a gente vai mostrar para vocês aqui agora. Patrimônio natural é tomado por monumentos naturais constituídos por formações físicas, biológicas, geológicas e fisiográficas. Ou seja, não há nenhuma intervenção do homem, somente da natureza. Patrimônio imaterial. O patrimônio cultural contém os bens da cultura imaterial, como práticas e domínios da vida social de um povo, como celebrações, músicas e formas de expressão. O patrimônio material é um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza, podendo ser arqueológico, paisagístico, etnográfico, histórico, belas artes ou artes aplicadas. Pode ser considerados patrimônios materiais cidades históricas, como Ouro Preto em Minas Gerais, e também imóveis, entre outras coisas. O patrimônio arqueológico é o patrimônio mais bem preservado no Brasil desde a criação do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, criado por Getúlio Vargas. São os bens responsáveis pela formação da identidade cultural da sociedade brasileira, tendo entre eles sítios arqueológicos que podem ser cemitérios, sepulturas, estações, cerâmicos, grutas, lapas, além das inscrições rupestres, sambaquis e entre outros. O patrimônio mundial, cultural e natural
é composto por um patrimônio comum partilhado entre todos os países. Sua construção é o resultado de um processo onde os países indicam bens materiais e culturais a serem avaliados. Bom, se vocês tiverem interesse em outros tipos de patrimônio, deixem aqui nos comentários, que aí a gente pode fazer outros vídeos falando sobre outros tipos de patrimônio, tem muito tipo de patrimônio, tem o patrimônio histórico, genético, literário, documental, tem muito tipo de patrimônio, galera. Então, se vocês quiserem que a gente faça outros vídeos, dá um like e deixem nos comentários também, tá bom? A principal pergunta que a gente deve fazer é: por que a gente tem que preservar todos esses tipos de patrimônio? Gente, é como tá no conceito de patrimônio. É uma herança que a gente tem. Os nossos antepassados deixaram isso pra gente. Então, tudo que a gente tem hoje de patrimônio, tanto cultural, histórico, mundial, todos esses patrimônios são uma herança que nós temos do passado. Ou seja, se os nossos antepassados erraram em alguma coisa ou acertaram, a gente vai ver o que eles erraram ou ver o que eles acertaram, da gente ter um rumo e não cometer os mesmos erros que eles cometeram no passado. Então, é muito importante a gente preservar. Infelizmente, o nosso país não dá importância para isso, tanto que a gente pode ver que o Museu Nacional do Rio de Janeiro entrou em colapso com mais de 200 anos de pesquisa, foram todos perdidos pelo fogo. Então, é muito importante a gente preservar, porque não foi só o Museu Nacional do Rio de Janeiro que foi prejudicado, tem muitos outros museus aí pelo nosso país que estão em situação deplorável e que infelizmente o nosso governo não dá atenção para isso. Então, vamos preservar, vamos cuidar, porque é parte da nossa história e é uma herança que os nossos antepassados deixaram pra gente poder seguir evoluindo sempre e não ficar estagnado em um lugar só. Então, gente, top esse vídeo, hein? Essa foi a Ana Júlia, a nova integrante do Conecta IFE. Bem-vinda, Ana Júlia! Hoje ficamos por aqui. Bye, bye! Até o próximo vídeo.